Sejam bem-vindos a mais um episódio Resiliência Humana Cast, que nós podemos contribuir na sua vida com especialistas realmente capacitados, que de confiança, com embasamento e que não seja só mais algo que para você escutar e não colocar em prática. A nossa missão aqui dentro do Resiliência Humana Cast é trazer profissionais que conseguem transformar a vida das pessoas, potencializar a vida das pessoas e que você possa colocar em prática isso sem nenhuma dificuldade e que isso seja a trilha da sua vida. Autoconhecimento liberta, o autoconhecimento tem começo, tem meio e não tem fim, e que juntos a gente trilhe isso. E hoje, com uma pessoa que vem potencializando a vida das pessoas através da medicina, eu acredito que nós somos espiritual, mental, emocional e o físico, e a gente trouxe a pessoa do físico, que olha para dentro de si e consegue fazer focado, determinado, e você vai ver que quando ele põe o foco em algo, ele faz realizar, e suas histórias são transformadoras para motivar, entusiasmar, para que a gente possa chegar no lugar que a gente tanto quer. Então, se você está pronto para uma transformação na sua vida, você está no lugar certo. E está aqui um grande amigo, parceiro, médico que vem fazendo a mudança na vida das pessoas. Na verdade, eu estava até conversando com ele agora. Ele não é mais um médico, ele é um cara que está potencializando as pessoas a alcançarem seus objetivos. E está aqui, Thiago Volpe, um grande amigo, que você possa fazer aqui, que a sua palavra chegue aonde tem que chegar para contribuir com as pessoas. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, eu tenho que agradecer pelo convite, pela oportunidade de falar com esse público maravilhoso aí que te segue, né? É isso. Eu venho falando, Thiago, e para que a gente possa trilhar nosso bate-papo, que cada vez mais as pessoas vêm buscando dentro do Resiliência Humana, que essa potência é de 14 milhões de pessoas, a gente está com 20 milhões, um alcance de 186 milhões de pessoas a cada 30 dias, que as pessoas vêm buscando quem elas são. Né? Eu faço uma brincadeira que é séria, mas é uma analogia, e eu conto quem eu sou. Né? Que eu sou Robson Alberto Amucci, filho de Alberto e Udete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas adversidades, problemas, exclusões, e dentro das suas dores, não abandonaram os seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a saúde, a resiliência, a contribuição, a determinação e o foco. E casado com Jade e meus dois filhos, eu venho contribuindo para que as pessoas encontrem o seu caminho e sejam abundantes e tenham uma vida mais leve. E aí eu jogo a bola já de papum, eu falei, você quer que eu te faça já um briefing? Você falou, não, vem, vamos na surpresa. Quem é Thiago Volpe? Tiago Volpe é filho de Cristina Volpe e de Luiz Roberto Ramos. Quando meus pais, minha mãe ficou grávida, eu fui morar com os meus avós maternos, já que eles ainda não tinham se formado, estavam começando a vida. Reinaldo Volpe e Vilma Volpe eram professores rurais. E cedo, com 5 ou 6 anos, eu prometi para minha avó, vó, eu não vou te deixar morrer, porque eu gosto muito de você. E ela falou, para de bobagem, filho, todo mundo morre um dia. Eu falei, não, vó, porque eu vou inventar a forma da vida eterna, eu vou fazer você viver muito tempo. Aquela promessa lá atrás é algo que guiou muito da minha vida. Mais para frente, ressignifiquei ela. Mais para frente, eu decidi que eu tentaria fazer as pessoas viverem jovens por mais tempo possível. Isso me levou para medicina, isso me levou para minhas especializações, isso me levou para hoje me tornar um professor de médicos também. Então, lá atrás, ser o neto de Reinaldo Volpe e de Vilma Volpe, que começou a minha missão de vida. Hoje a sua missão é essa, né? Que pelo que eu vejo e trago dentro do que a gente te acompanha, que é fazer as pessoas ter uma longevidade maior, né? Para que a gente possa viver mais em paz, mais tranquilo. Né? Isso é um nosso veículo, vamos dizer assim. Isso aqui é onde a gente vai passar o maior tempo. Onde a gente passa o maior tempo da nossa vida? Aqui dentro. Né, na nossa mente, nas nossas ações, no nosso mental, no nosso emocional. E isso caminha junto com o trabalho que você vem fazendo. Porque aquilo que você está trazendo é as pessoas que podem viver mais fortes, mais inteligentes e mais rápidas, é isso? Exato. Mas primeiro, a gente sabe que o ambiente, a ambiência, né? Ele é muito, muito importante para a nossa vida e para quem nós somos. Qual que é o maior ambiente ao qual você está exposto ao longo da sua vida? É o seu ambiente fisiológico, é o seu corpo. Esse é o principal ambiente no qual você está. Você precisa cuidar dele. E para você estar em alta performance hoje, o que quase sempre significa longevidade amanhã, você precisa ter
massa muscular. A gente já sabe que músculos não só nos fazem envelhecer melhor, quanto quando você tem mais. Nossos músculos são uma verdadeira farmácia. Eles produzem várias substâncias que melhoram a saúde do nosso cérebro. Então, se você tem uma musculatura bem desenvolvida, você vai ser mais inteligente. Você vai ter um predomínio de estados mentais positivos, tá? Nós sabemos hoje que o maior marcador de sobrevivência, tá, é o nosso VO2 máximo, que é nosso condicionamento cardiorrespiratório, o quão rápido nós podemos ir, tá? E nós sabemos também que, se você quiser, acima dos 90 anos, poder sentar com seus filhos, com seus netos e dar opiniões de valor sobre as empresas deles, por exemplo, você precisa hoje ser aquele cara que consegue ser mais concentrado que o normal, consegue tomar decisões melhores do que o normal, para você manter a sua relevância mental. O que é relevância mental? Eu digo que quando eu estiver com meus 95 anos, com meus 100 anos, eu quero sentar em uma E mesa, ó que ele tem um avô de 100 e... 102 E a anos. gente vai falar sobre isso. Exato. E o que acontece? Eu quero sentar em uma mesa, meus filhos estão conversando sobre a empresa deles, e eu quero poder opinar. Porque imagina assim, existem muitos idosos que quando o papo é sério e eles vão dar uma opinião, os filhos ou netos viram, não, peraí, agora não, que agora o assunto é sério. Eu prefiro falecer antes de chegar nesse momento. Muito bom. E dentro do que você vem falando, minha avó morreu com 107 anos, né? E ela tinha uma vida muito ativa, né? Ela trabalhou na 25 de março e no Brás até os seus 98 anos. E era esse movimento dela fazer, de ir todo dia para o Brás, e de fazer suas caminhadas, e de estar colocando esses músculos, né, em ação, que fez ela chegar até lá. Você vê que hoje a gente vem durando mais, né? Existe uma. E você, como esse especialista nisso, que os adolescentes. A adolescência está indo um pouquinho mais do que até os 17, 18 anos. Já dizem que vai até os 28. E essa longevidade vai nos levar mais longe. Mas se a gente não trouxer essa qualidade de vida, é isso que vai estar acontecendo. Espera aí que agora a conversa é séria. Dentro do que você vem fazendo, trabalhando com as pessoas e encontrando o seu caminho, o que tem de melhor hoje? Por onde começo tudo isso? Porque tem muita gente que sabe, tem clareza que tem que fazer exercício físico, tem que estimular a sua mente, tem que estar em ambientes bons. Mas como eu começo isso se eu já estou numa paralisação? Porque o que vem hoje no Resiliência Humana é pessoas que querem mudar, mas não sabem por onde começam e ainda tem uma dificuldade ainda de dar o start, né? Você deve ir lá, as pessoas devem chegar lá dentro dos seus atendimentos e falar assim, agora eu já sei, mas como eu faço isso? Né? Então, por onde a gente começa e como dar essa... Bum, vou começar. Existem 7 pilares que vamos colocar em alta performance e vamos fazer ficar mais longevos, tá? E dá para começar, um deles é mais importante. Agora, eu diria que antes desses 7 pilares, você começa tomando a decisão, tá? Decisão antes da condição. Exato. A partir do momento que você decide ser saudável, que você decide viver em alta performance, você irá encontrar o caminho. A decisão é a parte mais importante. E vamos lá. Dos pilares, então, a atividade física ela vem a ser até mais importante que a alimentação. Os estudos mostram isso. Muito bom saber disso. Exato. Eu achava que a alimentação vinha antes que a atividade física. Um indivíduo, por exemplo, obeso, tá? Ativo, ele tem menos doenças do que um indivíduo magro sedentário. Não estou dizendo que é saudável ser obeso. Sim. Não é, longe disso, nenhum tipo de obesidade é saudável. Então, até para desmistificar um pouco isso, olha, as pessoas muitas vezes assim, e até talvez eu entre no assunto polêmico, mas é um assunto que é importante entrar. As pessoas falam, não, a gente não pode falar de pessoas obesas que elas têm que emagrecer, porque talvez elas estejam se sentindo bem. Obesidade está classificada como doença. Uma pessoa que está obesa, ela nunca pode ser desrespeitada. No entanto, o fato dela ser obesa faz com que ela tenha uma incidência maior de diversas outras doenças e de diversos outros problemas. É muito bom pontuar Desde isso físicos como... até mentais. Então, nunca vamos desrespeitar um obeso, mas nunca vamos falar que a obesidade não é uma doença, porque ela causa malefícios para a pessoa que tem essa doença. Mas a atividade física, ela tem um poder muito grande de manter nossa saúde boa e de nos fazer mais inteligentes. Para que você tenha uma ideia, um desses marcadores, que é o VO2 máximo, que é basicamente a maneira que a gente tem de medir nosso condicionamento cardiovascular. É a quantidade de oxigênio que a gente consegue transformar em energia. É aquele teste que a gente vai fazer lá nos... Que você corre numa esteira, só que com a máscara, isso. tá? Você pode ter, para sua idade, um nível de 1, 2, 3, 4 ou 5. Para você ter ideia, uma pessoa que está no nível 1,
tem 500% mais de chance de morrer do que uma pessoa que está no nível 5. Para que você tenha a dimensão desse risco. Uma pessoa que fuma tem 40% mais de chance de morrer que uma pessoa que não fuma. Portanto, ser bem condicionado do ponto de vista cardiovascular é 12,5 vezes mais importante do que fumar ou não. E mais uma vez, não estou falando que fumar é saudável, tá? Mais do que isso, quando a gente fala em risco de morte, o que é risco de morte? A gente pega 2 grupos de pessoas, tem 100 mil pessoas em um grupo, 100 mil pessoas no outro grupo. O grupo no nível 1, tá? E o grupo no nível 5. Para cada pessoa que morre no grupo do nível 5, vai morrer 500% a mais no grupo do nível 1. E uma pessoa que tem mais riscos de morte, não é só aquela questão, tem gente que fala, mas se eu morrer, morri, né? Fui embora. Não, uma pessoa que tem mais risco de morte é uma pessoa que está vivendo com menos energia, que está vivendo com menos capacidade cognitiva, que tem um predomínio de estados emocionais negativos, ela está mais triste, mais angustiada, mais ansiosa, tem mais insônia, que tem uma libido menor, ou seja, tudo para ela está ruim. Enquanto uma pessoa bem condicionada com risco cardiovascular, talvez nem tudo para ela estará bom, mas a maior parte das coisas estará boas. Força é um outro padrão muito importante de saúde. Tem vários estudos que mostram que o maior preditor de um envelhecimento saudável é a quantidade de força e de músculos que você tem. Para a gente pensar em uma doença que é terrível, terrível, o Alzheimer. O Alzheimer, o exame que mais consegue prever se você tem Alzheimer ou não é a força de pressão nas mãos, que nada mais é que uma medida da sua força. Ou seja, quanto mais forte você for, mais você consegue adiar o declínio cognitivo. Então, comece por onde? Primeiro, você já se decidiu por mini desafios. Você não consegue correr? Caminhe. Mas eu não consigo caminhar muito. Ok, caminha 10 minutos amanhã. No outro dia, caminha 15. No outro dia, 20. E vai progressivamente. Olha, eu não consigo ir para uma academia. Então, deita no chão e faz uma flexão de braço. Você não consegue fazer uma flexão completa? Faz com o joelho no chão, tá? Você não consegue ainda treinar? Agacha com o peso do seu próprio corpo. Faz o que você puder na situação que você estiver. Com o recurso que você tem. Exatamente. Mas comece, se decide, comece por mini desafios e comece pela atividade física. Até, por que começar pela atividade física? Porque quando a gente vê alguns estudos, a gente descobre que a atividade física é uma atividade que a gente chama um hábito angular. O que é um hábito angular? Ele muda o ângulo da vida. Quando você faz o seguinte, você vai elevar aqui, sua vida vai chegar num ponto muito mais alto lá na frente. Como que se descobriu isso? É muito curioso os estudos, né? Quando você pega, o principal estudo foi feito em universidades americanas. E pegaram grupos de estudantes, dividiram em 3 grandes grupos. Um dos grupos falavam para ele assim, você precisa estudar mais. Por outro grupo falaram, você precisa limpar o seu dormitório. Eram estudantes que moravam nas faculdades. Por outro grupo falaram, você precisa fazer atividade física. Aí foram estudar esses 3 grupos depois de algum tempo. O grupo que foi instruído a estudar mais foi melhor nas provas. E só, tá? Só naquela área específica. Exato. O grupo que foi instruído a limpar o quarto, ele limpou melhor o quarto. Muito bom. O grupo que foi instruído a fazer mais atividade física, ele fez mais atividade física, mas, olhe, ele também foi melhor nas provas. Mas, olhe, também ele também limpou melhor mas... os quartos. Aí repete-se para outras coisas esse estudo e vê. Bom, vamos falar sobre educação financeira. O cara que começa a fazer atividade física, ele começa a se organizar melhor. Então, a atividade física, ela vai por diversos mecanismos, até mesmo fisiológicos. Lembra que eu falei? Músculo é uma farmácia, produz substâncias que deixam o nosso cérebro mais saudável. Então, por diversos mecanismos, ao fazer atividade física, você vai tendo melhoras em outras partes da sua vida. Portanto, comece pela atividade física, por mini desafios dentro dela. Muito legal, você está falando tudo isso e está remetendo a uma história de um grande amigo meu. Esse grande amigo meu se separou da esposa, perdeu seu emprego e dentro disso já veio a consequências que abandonou a atividade física e ele me liga falando assim, vou fazer uma besteira. Né? Falando claramente, falando para o nosso público, vou me matar. E ele falou, e ele veio até mim, eu falei, começa. E dentro dessa confusão toda dele, ele ganhou 28 quilos. E aí eu falei para ele, volta para uma atividade física. Você me falando, veio claramente a história dele. E ele falou, não consigo por causa do meu joelho. E eu falei, onde você mora? Ele falou, no Morumbi, que é aqui um bairro de São Paulo. E eu falei para ele, vai dar uma volta no quarteirão. Uma volta no quarteirão. E aí ele deu uma volta no quarteirão, no segundo dia, na segunda semana ele já deu 3 voltas no quarteirão. De repente ele começou a fazer longas caminhadas.
E olha que maluco que ele fez. Ele começou a fazer caminhadas em lugares onde ele frequentava na sua infância, em lugares dos seus amigos. Ia tomar, até que um dia ele foi tomar café na minha casa. Eu moro no Ibirapuera. Até o Morumbi é uma longa caminhada. Vai passar aí dos seus 10 quilômetros. Ele voltou a ter vontade de viver, a sua autoestima melhorou, até que numa dessas caminhadas ele encontrou um novo amigo que recontratou ele a uma nova profissão. Hoje ele está morando no estado da Bahia, da Bahia, em Salvador, com um novo emprego, casou novamente e está com uma nova família. Né? E se a gente for dar o dado, é o que começou? Simplesmente numa... Volta no quarteirão. Volta no quarteirão. Né? Então, na nossa audiência que está aqui nos assistindo, seja por YouTube ou só escutando em algum lugar, como você pode começar? Né? Não precisa ser levantar 100 quilos, mas você pode ir lá levantar aquilo que você aguenta e pode transformar tudo isso dentro de você. Né? Porque se você não começar, e eu gosto muito dessa frase, a decisão vem antes da condição. A decisão vem antes da condição. Todo mundo quer esperar algo acontecer, uma condição, alguém mudar, algo se transformar, para depois poder fazer aquilo. Né? E o que você traz é simplesmente comece do seu jeito, mas não abandone isso, porque talvez esse seja o pilar principal do começo dessa vida longa, próspera e abundante. Pode falar o seguinte: movimente-se. Vida é movimento. Se você parar de se movimentar, seja na área física, seja na área mental, emocional, espiritual, se você parar de se movimentar, a sua vida passa a ser ruim. Eu acho que movimento é tudo. Como o Thiago começou a se movimentar? O Thiago, quando criança, era muito estudioso, né? E como eu vinha de uma... Sempre foi, né? Sempre Que fui, vale a... sempre né? fui. Mas era muito estudioso, mas completamente inativo do ponto de vista físico. Eu vim de uma família muito humilde, mas eu tive bolsas em alguns colégios que eu estudei. Eu estudei no colégio chamado Santo Américo, em que eu era disparadamente o garoto mais humilde do colégio, né? E a gente sabe que as crianças às vezes podem ser cruéis. Então, Elas eu são, tive né? muitos problemas, né? E aí eu também era gordinho, meu pai já fez uma cirurgia bariátrica, eu tenho 1,70 m de altura, eu pesava 97 quilos quando era jovem. Então isso me trazia muitos problemas. E aí eu decidi que eu precisava, um dia eu falei assim, cara, primeiro eu preciso me defender. Porque o que eu fazia nos recreios quando eu era criança? Eu ficava no recreio, eu abria um livro, né? Porque eu não tinha amigos no colégio, não conseguia interagir muito bem com as pessoas, e lia um livro. E aí uma série de garotos passavam e eles pegavam o meu livro, eles jogavam longe, eles pisavam. E muitas vezes eu chorava, porque aquele livro era uma coisa muito importante para mim. E minha família, infelizmente, não poderia comprar outros livros. Então, era livro de ficção. Eu lembro que geralmente eu ganhava um a cada mês, algo assim. E não era tão fácil. Minha família é bem humilde. Meus avós, professores rurais. Acho que para quem tem família aí de professores, para vocês entenderem, eu passei a minha infância com meu avô e com minha avó, que eles rezavam, eles pediam a Deus para serem efetivados. Tá? Então, quem conhece a vida de professor e professor rural, a gente andava muito para dar aula. Né? Eu vivia em Angatuba, uma cidade pequena do interior. Eu morava com meus avós. Meus pais ainda não tinham se formado. Meu pai nunca se formou. Meu pai, como teve que trabalhar, eles tinham que dar um jeito de sustentar. Então, naquela época, quando jogava o meu livro fora, era muito ruim. E aí, um dia jogaram meu livro fora, eu fui, aí tentei segurar, eles bateram em mim. E eu pensei, eu não posso mais deixar as pessoas baterem em mim. E aí, o que eu fui? Eu comecei a tentar fazer atividade física. No primeiro momento, eu não pude fazer para uma academia, mas eu consegui comprar um livrinho, que é um livrinho que falava de Kung Fu. E comecei aí a tentar ver a questão do Kung Fu. Aí tinha uma escola de arte marcial perto da minha casa, chamava-se Academia Master, ela tinha arte marcial. Aí eu fui lá, aí eu ficava olhando na vitrine o pessoal treinando, mas não tinha dinheiro para pegar mensalidade. Só que daí eu ficava olhando, às vezes eu imitava um ou outro movimento, e um dia o professor me convidou para uma aula, tá? Aí, muito bem, não era... Quantos anos? Isso eu tinha 12, 13 anos, algo assim. E não era Kung Fu, que era o livrinho que eu tinha, mas era de capoeira. Aí foi, ele me convidou, fiz uma aula, fiz outra aula, e aí tinha uma aula de jiu-jitsu logo em seguida. Um dia o professor de jiu-jitsu me chamou e falou, vamos fazer a aula. E todos os outros alunos sabiam muito mais do que eu. Só que ele olhou uma coisa para mim, eu não desistia. Então, eu lembro que estava treinando jiu-jitsu, a hora que me apertava, que fazia umas coisas, eu falava, não vou desistir. A hora que ele esticava meu braço, eu falava, não vou desistir. Ele, se você não desistir, vai quebrar meu braço. Eu falava assim, eu não vou desistir. E ele gostou disso. E aí, a hora que ele gostou disso, ele falou assim, vem treinar. E me deram uma bolsa na academia. E isso mudou completamente minha vida. Então, isso fez com que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu fui pegando autoconfiança,
Eu peguei a faixa azul, peguei a faixa roxa, a faixa marrom, a faixa preta. Eu competi na faixa preta. Então, aquele garoto que gostava muito de estudar, ele continua gostando de estudar, mas ele descobriu que existia duas coisas que ele gostava na vida. Ele gostava de estudar e ele gostava de treinar. Então, eu até me emociono um pouco quando eu lembro disso, porque foi muito transformador. Se aquele professor não tivesse me convidado para treinar jiu-jitsu, eu não estaria aqui na frente agora. Porque o jiu-jitsu, o esporte, moldou meu caráter e depois na minha vida, eu tive vários pontos desafiadores, né? E esses pontos desafiadores foi aquela base que eu tive. Foi aquele momento em que eu estava com alguém maior em cima de mim, em que eu ainda não sabia treinar jiu-jitsu, mas eu decidi, eu não vou desistir. Então isso mudou tudo. Foi assim que eu comecei a me movimentar. Você já reencontrou esse professor? Ele ainda faz parte da sua Sim, vida? sim, reencontrei ele quando eu estava na faixa roxa. Ele foi para os Estados Unidos. Hoje ele dá aula em Nova York, né? Não em Nova York, lá numa cidadezinha pertinho de Nova York. Toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu encontro com ele. E quando ele vem aqui para o Brasil, ele encontra comigo. Ele me manda foto da filha dele lá. Eu compartilho com ele as conquistas que eu tô tendo. E depois tive outros grandes professores de jiu-jitsu na vida. Eu fui um tempo para uma academia, quando eu saí da faixa roxa, que foi o Ryan Grace. Fiquei pouco tempo lá porque a filosofia de vida do Ryan acabava não sendo a minha filosofia, ainda que seja um atleta fundamental, uma pessoa que talvez tivesse sido um dos grandes lutadores da história, mas infelizmente algumas circunstâncias na vida dele Eu o conheço a afastaram história dele, disso. ele era próximo também da minha Exato. família. Então acabaram afastando. E aí, até é curiosa essa história, porque um dia a gente saiu junto, né? Eu saía junto com o pessoal da academia, e um dia ele olhou para mim e falou assim: Olha, bate naquele cara, que era um cara maior que eu, tudo, e ou você bate naquele cara ou você vai apanhar chegando na academia. Eu era um moleque na época e eu obedeci algo que claramente ia contra meus valores, e no outro dia eu saí de lá. E aí eu fui treinar no Guigo, com quem eu peguei a faixa preta, e que é um cara também fenomenal. É um cara assim, naquela época, que hoje tinha muitas rivalidades, era aquele cara que todo mundo gostava. E eu queria ser lutador, não era para bater nos outros, eu queria ser lutador primeiro porque eu gostava de evoluir. E segundo, assim, hoje em dia, por exemplo, eu sei que a confiança que o jiu-jitsu me deu, sabe aqueles garotos que pegavam o meu livro, que chutavam o meu livro, que pisavam no meu livro quando eu estava no Santo Américo? Eu reencontrei eles um dia. E eu não bati neles. Eles viraram grandes amigos. É Porque isso. eles não tinham maldade. Era criança, tá? Inclusive, assim, talvez seja muita gente não interprete bem o que eu vou falar, mas eu agradeço a Aquele, cada dia por aquele bullying que eu sofri lá, né? Eu não chamo nem de bullying, para mim é uma coisa naquela assim, época nem existia bullying. exato, porque aquilo me fortaleceu. E eu só sou quem eu sou hoje porque eu tive dificuldades na vida. Eu falo muito sobre isso, que talvez nossa maior dor, nossa maior angústia esteja diretamente ligada ao nosso propósito, ao nosso objetivo. Que talvez a dor que você vem sentindo e está nos escutando pode ser quando um olhar de buscar uma outra solução, que não tem a ver com o outro, mas dentro de você, você possa seguir seu caminho. Né? Eu tenho uma história muito parecida que eu tinha grande dificuldade em escrever. Eu era muito ruim em português. Né? E eu tinha professores no meu colégio, eu estudei no colégio Dante Alighieri, onde as professoras me deixavam após a aula para escrever ali. E eu ficava bem bravo, porque eu queria estar onde? Jogando bola, brincando. Mas se elas não tivessem me forçado a estar lá, hoje talvez eu não teria meus 5 livros escritos. Estou indo para o meu 6º livro em breve. Não posso dar spoiler ainda pela editora Gente. Vem mais um livro. E a Roseli Boschini, que vem aqui em breve, também vai contar um pouquinho dessa história. E quando eu levei meus livros para esses professores lá do colégio Dante Alighieri, uma professora entrou num pranto e num choro gigantesco e falou assim: Você era o único que eu não acreditava que daria certo. Né? E aí ela vira para mim e fala assim: Graças a você ter vindo aqui me agradecer, por isso que eu te perguntei se você foi lá visitar seu mestre que te deu a oportunidade, você fez eu validar e que eu estou num caminho certo de insistir até naqueles que não acreditam que possam conseguir. Né? Então, se você está desconfiando de você e às vezes vai aparecer um mestre, um anjo, um amigo, um professor, flua nesse caminho, porque talvez seja Deus ou o que você acredita que esteja te levando para esse lugar para te mostrar uma solução para o seu grande problema. Porque a minha vida também foi assim, foi em cima das minhas adversidades, foi em cima de eu ser ali também o gordinho da escola que todo mundo zoava, mas era o amigo que fazia todo mundo crescer, que tinha bons conselhos, e eu era meio que, quando eu não tenho que não sabia mais o que fazer,
deixa eu ir lá perguntar para o Robson, não era nem o Amushi nessa época, né? E através dali dos bons conselhos, e hoje como terapeuta, mentor, venho trilhando para a gente transformar pessoas. Então talvez nessa sua dor, né, que é o que você conta, esteja o seu caminho. E outra coisa que eu venho batendo muito na tecla, agradeça seus mestres. Né? Agradeça as pessoas que às vezes falaram coisas que doeram, ou pessoas que te fizeram mal, que te fizeram sair do ponto A para o ponto B. Porque eu falei agora há pouco com uma outra pessoa que às vezes ou é bênção ou é aprendizado. Então, que a gente pare de levar as coisas para o pessoal e entenda que ali pode só estar vindo um direcionamento para o nosso caminho e que a gente possa seguir em cima dos nossos valores. E aí eu faço e já jogo a bola para você. Quais são os valores do Thiago Volpi? Porque eu acredito muito que quando a gente sabe nossos valores, os meus, honestidade, alegria, amorosidade, fé, família, saúde, resiliência, contribuição, determinação e foco, me trilham muito nas minhas decisões e para onde eu quero chegar. E aí eu pergunto, para que a gente possa dar exemplo para as pessoas classificarem seus valores para elas poderem seguir. Quais são os valores do Thiago Volpi hoje? Olha, o primeiro deles é desenvolvimento, tá? E isso é um valor tanto meu quanto é um valor que eu compartilho nas minhas empresas, tanto na área médica quanto na área educacional, tá? Eu gosto de estar sempre evoluindo. Então, vou estar. E até o treino tem a ver com isso. O que que é o treino? Você vai treinar, você vai querer levantar um pouquinho mais de peso. No jiu-jitsu, você vai querer fazer um movimento um pouco melhor. Você vai querer aprender mais. Então, assim, aprendizado contínuo, eu falo muito lifelong learning. Eu me vejo como um eterno aprendiz, tá? Muito bom. Exato, sempre vou querer aprender. Esse é um deles. Outro, humanização, no seguinte sentido. Eu acho muito importante respeitar as pessoas. Eu acho muito importante fazer as pessoas se sentirem bem. Então, eu procuro na minha vida, em toda interação que eu tenho com as pessoas, conseguir colocar algo de bom, tá? Aí, um outro valor que eu tenho é a felicidade. Por que a felicidade como um valor, tá? Durante muito tempo, assim, eu tenho um drive para tentar atingir o que eu quero muito grande. E durante muito tempo eu me sentia culpado toda vez que eu estava fazendo alguma atividade que simplesmente me trazia felicidade. Até que eu tive contato com diversos estudos. Tem um professor de Harvard, Sean Archer, que falou: felicidade normalmente vem antes do sucesso. Então, se você quer ter sucesso, você aumenta muito sua chance se você se concentrar a ser feliz. Então, felicidade é um outro valor que nós temos também, tá? Quando eu falo nós temos, porque meus valores de vida eu levo para o meu ambiente, né? Aí também. Eu falo, louco é ter um sonho, mais louco é ter pessoas que compactuam dos seus sonhos e dos seus valores. Exato. Então é isso, você leva dentro das suas empresas, dentro do seu É. consultório, dentro da sua educação que você vem fazendo aí, já já a gente fala sobre isso. E credibilidade também eu acho muito importante, que credibilidade e honestidade. O que acontece? Cara, eu tento ao máximo possível, e eu falo tento, porque eu estaria sendo injusto se eu falasse que eu consigo sempre. Eu tento ao máximo possível não mentir. E não só não mentir, mas não falar em verdades, né? Não falar a meia verdade. Então, me incomoda muito. Acho que você conhece bem a Andréa, minha esposa, e ela fala que essa é uma coisa que ela admira muito em mim. Porque eu acho que quando você perde a credibilidade, quando você mente, às vezes e assim, eu já treinei até como que às vezes eu falo para algumas pessoas coisas que não serão agradáveis. Por quê? Porque às vezes você tem um compromisso muito grande com a verdade, muitas vezes você vai estar falando coisas que outra pessoa não gosta de ouvir. Mas a minha credibilidade, se eu não tiver credibilidade, como é que o meu paciente vai seguir o que eu estou falando, tá? Como é que os médicos que eu treino hoje, que eu mentoro hoje, vão acreditar em mim? Então, esses são alguns valores muito importantes na minha vida. Muito legal você falar isso, do que é coerência, né? Seus valores está alinhado com seus pensamentos, com o que você fala, com a sua atitude. Cada vez mais eu venho vendo que as pessoas estão pensando coisas diferentes, não falam o que sentem e acabam simplesmente não agindo da forma que tem que ser, né? Eu trabalho muito em consultório, a comunicação não violenta, como se expressar, né? Grandes mentores, se você quer ter sucesso, você precisa ter grandes mentores. E grandes mentores são diferentes de amigos, que isso fica claro. Porque o mentor, ele vai te falar o que você tem que fazer, queira você goste ou não. E amigos sempre vão vir falar para você aquilo que você quer escutar. E às vezes isso que você quer escutar não vai te levar para onde você precisa ir, né? A gente precisa fazer algumas coisas para alcançar o que a gente quer. E esses grandes mentores sempre trazem essas palavras que são um pouquinho, às vezes, mais duras, né? E você, como um grande mentor, também às vezes tem que dar uma cutucada ali
E não é o que a gente fala, talvez, né? Mas como a gente expressa isso. Porque senão as pessoas levam para o pessoal, disparam gatilhos emocionais, transferem para aquela criança ferida lá e acabam querendo totalmente repetir o comportamento, o tema em cima disso. Então, que a gente possa ter grandes mentores ao nosso lado, para que a gente possa seguir o nosso caminho e estar nessa aprendizagem constante, que é isso aí, esse desenvolvimento de não querer ser o bom em tudo, não querer saber tudo. Eu faço uma brincadeira, eu quero estar com pessoas muito mais inteligentes, que sabem muito mais, que estão em outros patamares. Às vezes eu quero ser o mais ignorante da mesa para poder crescer com aqueles que estão, né? Se você quer chegar num lugar onde mais rápido, esteja ao lado de uma pessoa que já chegou nesse lugar, porque ela vai te economizar tempo. E aí queria já bater uma bola com você e perguntar o que é felicidade, dentro do que a Organização Mundial da Saúde fala e do que o Tiago pensa. O que é a felicidade, para a gente poder desmistificar? Eu sei que felicidade é um estado, eu sei que felicidade a gente acordar e decidir estar feliz. Eu conto uma historinha que minha mãe teve um infarto, uma embolia pulmonar, e eu fui o primeiro a chegar no hospital. Quando minha mãe estava lá, ela estava toda com máscara, os médicos. Eu falei, mãe, você está parecendo uma astronauta, você vai fazer uma viagem? E aí ela começa a rir. E aí a pressão dela baixa e as coisas acalmam, ela pode ser atendida. Agora, se eu não tivesse chegado nesse estado de tá tudo bem, a minha mãe, a nossa vida é muito boa e eu estou feliz com tudo que está acontecendo, e eu chegasse preocupado, talvez ela não teria passado por tudo isso, porque os médicos falam, como você conseguiu gerir tudo isso? E eu me dou pelo esse estado de felicidade. Mas aí eu jogo a bola para você, o que é que a Organização Mundial fala da saúde aí, ou da medicina, e o que é para o Tiago essa felicidade? Se a gente for pensar do ponto de vista médico, às vezes conceitos abstratos como felicidade são difíceis de definir. Então a gente fala que é um estado de bem-estar, né? Um predomínio de emoções positivas. Então você vai estar feliz se ao longo do seu dia você passou mais tempo tranquilo, mais tempo alegre, se você evitou ansiedade, se você evitou depressão. Então é muito pela medicina, muito isso, tá? O que eu vejo como felicidade? Eu vejo que uma pessoa feliz é uma pessoa que esteja alinhada com a jornada de vida dela. Então, isso demanda um pouquinho de autoconhecimento, tá? Porque vários momentos na vida, eu passo o dia inteiro com predomínio de estados mentais negativos. Para que vocês me entendam, tá? Não é que eu estou em depressão. É que eu estou ansioso porque eu tenho um projeto para acontecer. É porque eu estou com algum tipo de dor, mas uma dor até positiva, porque eu treinei forte. É porque eu estou, de repente, preocupado com algo. Então, às vezes, assim, eu não estou ali, no bem bom, não. Mas por que eu estou feliz? Porque eu sei que aquilo são os passos que eu vou dar dentro da minha Consciência, jornada. né? Exato. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas, e eu acabo assim, eu já atendi milhares de pacientes. Então, hoje, eu tenho tanta experiência, hoje eu dou aula de produtividade e alta performance para executivos no grupo G4 Educação, então eu falo com muita gente que já fez muita coisa. Hoje eu mentoro diversos médicos, então eu acabo conhecendo um pouquinho das pessoas. Eu vejo que algumas das pessoas mais felizes que eu conheço, elas estão passando o dia inteiro no quebra-pau. Estão passando o dia inteiro resolvendo isso, ansioso por isso. Por exemplo, eu também já acompanhei muitos atletas por muito tempo como médico. O cara estava sempre com dor. Dor positiva do treino e às vezes a dor negativa Eu também. lembro um dia uma que você veio aqui articulação. no meu escritório, no meu consultório, e aí você estava com um negócio no braço. E eu te perguntei, isso aí Exato. tá doendo? E você falou, isso faz parte da minha evolução e da minha felicidade para o resultado que eu quero alcançar. Exato. Então, o que eu vejo que uma pessoa feliz é uma pessoa que está conectada com a jornada dela. Mas para se conectar com a própria jornada, demanda muito autoconhecimento. E eu acho que às vezes as pessoas elas têm que aceitar o sofrimento, porque ele faz parte do autoconhecimento. Você vai ter que sofrer fazendo coisas que não são para você até que você ache seu caminho. E a minha história foi muito assim, né? Eu já tive problemas, acho que você me conhece mais profundamente que a maior parte das pessoas, e hoje eu vejo que o sofrimento pelo qual eu passei, eu aceito e eu amo ele, porque foi ele que me fez eu encontrar minha jornada. E hoje eu acho ele e a Andrea, minha esposa, a mulher da minha vida, que é uma pessoa muito importante para mim. Então, isso fez hoje eu acho que eu estou no ponto em que eu deveria estar. Eu acho que eu estou no ponto onde talvez Deus tenha me colocado. Eu voltei para a jornada que ele tinha planejado para mim. Então, isso é muito bom, tá? Muito legal você trazer isso, porque esclarece um pouco essas coisas, né? Nós somos um ser de dualidade. A tristeza, a alegria, a morte, a vida, a paz,
e a raiva, né? Eles não são opostos, não existe borracha emocional para a gente deixar isso de lado. Isso faz parte do ser humano. E a gente precisa trabalhar isso através do autoconhecimento, né? Eu me desenvolvi no autoconhecimento depois de uma experiência de quase morte. Fui fazer minha cirurgia bariátrica, também sou bariátrico, e ali eu fiquei 2 meses, tive fístula tardia, infecção generalizada, tive coágulo, fui reoperado 6 vezes, e ali entrei no estado de coma até que Deus me deu essa segunda oportunidade e falou, vai ajudar as pessoas, e ali eu trabalhei meu autoconhecimento. O meu autoconhecimento começou pela dor, né? Muitas pessoas começam ali pela dor. E muitas pessoas do Resiliência Humana perguntam por onde eu começo esse caminho do autoconhecimento. Há, 2 perguntas também para a gente poder dar como exemplo a nossa história para que as pessoas comecem seu trabalho de autoconhecimento. Como você começou seu trabalho de autoconhecimento? Aonde que você viu que precisava trabalhar consciência, espiritualidade, precisava trabalhar esse seu interno, porque tem a ver com o nosso interno, e que dica você daria para as pessoas para elas poderem começar esse caminho do autoconhecimento? Bom, primeiro, é, você tem vários momentos na vida em que você precisa se autoconhecer. Eu acho que eu tive um primeiro momento, eu estava no 4º ano da faculdade de medicina, eu queria virar lutador de jiu-jitsu, eu simplesmente abandonei a faculdade para virar, e não foi nem que eu tranquei, não, eu simplesmente um dia saí da faculdade e não voltei, ainda bem que eu consegui voltar depois de um ano, então nessa época eu já comecei o autoconhecimento. Mas a fase mais decisiva da minha vida foi 2017. Foi quando começou uma jornada um pouco mais profunda de buscar o autoconhecimento. Porque até 2017 eu estava naquela coisa de sucesso, sucesso, sucesso. Tinha um burnout muito forte em 2017. Passei 10 dias em casa, eu não conseguia sair e trabalhar. Eu acho que para os pacientes que estão me vendo aqui, tem muitos pacientes que me acompanham há mais de 10 anos, vocês lembram que eu diversas vezes faltava do consultório, que eu tinha que desmarcar. Os pacientes até sofreram com isso, e eu agradeço aqueles que passaram por essa fase e Confiaram. entenderam e confiaram. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Porque nessa fase eu já tinha uma situação financeira muito boa. Porque eu dei certo muito cedo na medicina, com 28, 29 anos eu já era muito forte na minha área. Então eu já tinha um conforto financeiro, tinha outras empresas além da parte médica. Eu falei, cara, preciso mudar. Não tá dando certo. Então foi o momento que eu comecei já a tentar busca por algumas coisas. Foi quando eu comecei a fazer terapia. Foi quando eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento. E isso começou lá, aí isso foi aumentando. E aí em 2021 houve quase que houve um acontecimento muito decisivo na minha vida, mas que me fez ter que mergulhar no autoconhecimento. Porque eu vi toda a minha vida foi me direcionando. Eu tenho um espaço VoLP, que é muito grande, que me dá um resultado muito bom. E em 2017 eu também comecei a montar clínicas de estética, eu montei 15 clínicas em 4 anos. Em 2021 o Grupo Nor veio, fez uma oferta para mim irrecusável, eu vendi, mas eu cheguei naquela situação, hoje eu tenho independência financeira. Então em 2021 eu falei, cara, se eu quiser parar de trabalhar, eu vou continuar vivendo e vou viver bem, tá? Isso eu percebi que podia despertar o melhor em mim Ou pior. ou o pior em mim, tá? E aí eu lembro que quando foi, eu falei assim, pô, o que que eu vou fazer? Eu lembro que eu passei alguns meses indo muito pra balada. Eu lembro que eu tive uma coisa muito importante nessa época, eu tinha um amor, eu amava a Andrea me amava, e isso foi o que me segurou um pouco, porque tenho medo do que seria se eu estivesse sozinho. Então fui, vendi a empresa, comprei carro esportivo, fiz casa em praia, fiz uma série de coisas. Aí eu parei e olhei e falei assim, cara, não é esse o Thiago que eu quero ser, né? Aí eu falei, mas não é fácil você entender isso. Aí eu fui para uma busca de autoconhecimento, foi quando, acho que talvez uma das primeiras vezes que eu vim aqui para conversar com você, você já me ajudou em algumas coisas. Aí fazia terapia, eu assim, eu aprendo muito através do estudo. Então eu li trocentos livros sobre autoconhecimento e decidi, cara, eu preciso, para mim as coisas às vezes precisam bater forte, precisa ser mais profundo. Aí fui, tive algumas experiências com psilocibina, tá? Para quem não conhece, psilocibina é uma substância presente em cogumelos que está sendo estudado no mundo inteiro e já aprovado em diversos países para tratamento de diversos tipos de transtornos mentais. Eu acho que Não é uso recreativo, como não é está uso tendo aí. recreativo, tá? Não é uso recreativo. Inclusive, as minhas sessões não fui eu que fiz, tá? Eu procurei um terapeuta
que faz psilocibina, então eu fiz uma sessão, Muito bom. fiz na verdade 3 sessões já com ele, né, até hoje. Então eu fiz uma sessão com ele que eu usei algumas gramas deitado num divã, num ambiente completamente controlado, Seguro. com um especialista do lado me acompanhando. Eu não fui, e mesmo sendo médico, eu não fui comprar a substância para usar, não. Fiz com um terapeuta me guiando, fiz com uma dosagem um pouco mais baixa, depois fiz com uma dosagem alta. Isso também me ajudou muito nesse autoconhecimento. Então, minha busca por autoconhecimento começou em 2017, eu fiz esse mergulho em 2021 e foi quando eu me conectei à missão que eu vejo hoje. E a missão que eu vejo hoje é muito, eu quero fazer com que a medicina de longevidade seja mais conhecida e chegue a todas. Lembrando que medicina de longevidade não é uma especialidade, é um modo de você enxergar a É medicina. um estilo de vida, talvez? Também um estilo de vida. Quando eu falo de medicina de longevidade, o cardiologista pode olhar para a medicina com foco em manter o paciente dele mais jovem. O ginecologista pode olhar com foco de manter ele mais jovem. O nutrólogo, especialistas como eu, pode olhar com foco de manter o paciente mais jovem. E eu entendi que a medicina de longevidade, eu quero fazer com que ela seja respeitada e chegue a muitas pessoas. É muito mais só do que eu ensinar outros médicos tecnicamente, tá? Hoje eu vejo que muitos médicos, eles, por não saberem como fazer a gestão da clínica deles, por não saberem até técnicas Isso não para, é ensinado, né? exato, para lidar com o próprio tempo dele, ele acaba, e é uma área hoje que todo mundo procura, todo mundo quer ficar jovem, e eu percebi que estavam vindo vários médicos que estavam fazendo coisas que eu falava, cara, mas não é ético fazer esse tratamento, talvez a pessoa não precise desse tratamento. E eu falei, esse cara deve ser um mau caráter. Aí quando eu fui conversar com esse médico, ele não era um mau caráter. Primeiro, ele não tinha tempo de estudar, que ele ficava o dia inteiro estudando, tá? Segundo, o cara está preocupado, ele não consegue pagar a mensalidade do colégio do filho, porque a clínica dele até ganha dinheiro, mas gasta, e tem um monte de gente que rouba ele, e ele, assim, A ele às gestão. vezes tem um resultado financeiro, mas ele não sabe gerir isso. Aí o que, que eu entendi? Eu preciso capacitar o médico para que esse médico consiga ter tempo de estudar, para que esse médico consiga ter uma vida com a família, que ele consiga pagar a escola dos filhos, tudo isso praticando uma medicina ética. E aí eu expandi um pouquinho a minha missão. Eu falei, pô, eu já não tive 15 clínicas que eu vendi, né? Se eu fui colocado nesse caminho, eu entendo muito de gestão, de indicador, aí eu já fiz vários cursos, já fiz pós-graduação de gestão de clínicas e hospitais, eu gosto do assunto empreendedorismo. Quando eu era criança, meus grandes heróis não eram atores de ação, eu lia biografias de grandes empresários. Falei, cara, se eu tenho esse conhecimento, talvez a minha missão seja realmente expandir esse conhecimento. Então, além de ensinar médicos a parte técnica da medicina de longevidade, o que, que eu faço hoje? Eu tive um curso em 2022, teve 140 alunos, em 2023, 80 alunos, e nesse ano eu entrei no que eu considero hoje o meu maior projeto, ao qual mais estou dedicando energia, que é uma mentoria de médicos. Eu não digo nem que é só uma mentoria, é uma mentoria e consultoria, porque a gente está presente no dia a dia com o médico. Eu criei uma equipe que visita a clínica dos médicos, então a gente quer fazer com que esses médicos consigam desenvolver uma medicina ética, tendo uma clínica de sucesso, que gere resultado para ele, que a clínica não dependa só dele, porque essa é uma grande dor do médico, e que esteja pronta para expansão para aqueles que queiram alçar grandes voos na vida. Muito legal isso que você vem trazendo, que não é só o médico agora, agora é toda uma estrutura, algo maior, grandioso, que pode gerar muita transformação e alcançar muito mais pessoas, né? Que a gente possa trazer esse excesso para muitas outras pessoas, que é o que a gente vem fazendo aí, e eu faço uma brincadeira com o Thiago, que em breve ele vai se tornar a grande referência brasileira da medicina, de trazer esse conhecimento de uma forma muito mais tranquila, pontuada, focada e determinada em processos, começo, meio e fim, interligadas, em paralelo, para que elas possam ter resultado. Eu quero dar uma volta na nossa conversa aqui, porque você me falando, e toda vez que eu vejo você falando da Déia, a Andréa, a esposa dele, eu fui celebrante do casamento deles, e foi um desafio. Ele falou, a Andréa chegou um dia no meu consultório e falou assim, você topa ser nosso celebrante? Aí eu olhei, dei uma respirada, tentei mudar de assunto. Ela falou: não foge, não. Você topa ser nosso celebrante? E eu celebrei o casamento deles e foi uma cerimônia maravilhosa. Nunca me esqueço seu avô lá de 102 anos entrando e a gente ali naquela energia que estava só pessoas, acho que realmente tinham que estar ali. E foi como uma constelação, uma energia toda positiva em cima
daquela celebração, mas o quão importante é a união com pessoas que compactuam das mesmas valores que você, como a Deia, e que possam direcionar você. A gente estava falando um pouquinho antes da gente começar aqui, que ela é um pouco a direção e você a execução, me corrige se eu estiver errado, mas o quanto é importante a gente estar, como você diz, em ambientes e com pessoas juntas para a gente poder completar nossa missão e alcançar nosso resultado. Eu vou até nessa resposta ser um pouquinho formal e trazer conceitos da É neurociência, isso aí. tá? A neurociência já mostra que nós nos tornamos muito semelhantes com aqueles que convivemos. Existe, né, o neurônio espelho, que a gente imita muito quem está junto. Mas, por exemplo, se você vive num ambiente de pessoas depressivas, você vai ser depressivo. Se você vive num ambiente com pessoas obesas, você vai ser obeso. E quase que comprovado, tá? O ambiente sempre vence. Sempre vence. E aí, Repete aí para o povo escutar qual que é o ambiente que você está andando. então, já está comprovado. O ambiente sempre vence. Se você anda com pessoas obesas, você vai começar a engordar. Se você anda com pessoas depressivas, você vai se tornar mais triste. Agora, o que é muito bacana sobre isso? Se você está depressivo e se você se colocar em um ambiente de pessoas positivas, talvez isso tenha um impacto maior na sua cura até do que antidepressivos. Então, acho que é muito importante isso. O nosso ambiente, ele vai nos moldar, tá? E o que nós já sabemos e que é muito claro. Por exemplo, houve uma época que pensava, será que existem vírus da obesidade? Porque as pessoas que estão juntas sempre são obesas. Então, a neurociência nos mostrou que o nosso ambiente nos guia. E a neurociência hoje, ela questiona a questão do livre-arbítrio, tá? Mas aí, para a gente explicar um pouco, tá? Não é que nós não conseguimos escolher o que nós fazemos. É que, por exemplo, você não escolhe não beber álcool, por exemplo. Você escolhe não ir no bar, tá? Você não escolhe à noite em casa não comer de repente uma fritura no iFood. Talvez você escolha pagar o iFood do seu celular. Então, o que a Entendi. gente sabe? As escolhas, às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas falando: olha, eu quero tomar boas decisões no meu trabalho. Cara, para você tomar uma boa decisão, você precisa ter um cérebro neuroplástico, ou seja, você precisa ter um cérebro apto a mudar, tá? Quem não faz atividade física não tem neuroplasticidade no cérebro. Ou seja, você não escolhe ser inovador ou tomar boas decisões, você escolhe fazer atividade física. Então, as escolhas que temos são as básicas. Nós não temos livre-arbítrio naquele momento. Sabe naquele momento em que a pessoa, de repente, tem um problema com álcool, ela está no bar com os amigos, não é que ela é fraca porque ela bebeu. Ela teria que ter antes escolhido não estar lá. Então, o livre-arbítrio, esse livre-arbítrio de, eu vou resistir à tentação, eu vou abrir minha geladeira, vai ter um punhado de doces na minha geladeira e eu não vou comer. Você não tem essa escolha. Você tem a escolha de não ter nada em casa que te engorde. É isso. Muito bom. E quais são os próximos passos do Thiago? Né? Aonde ele quer chegar, o que que ele quer fazer, qual o legado que ele quer deixar, da onde vem, e talvez isso seja importante também, essa força motriz que você é. O cara é potente, ele é determinado, ele é focado. E eu posso falar porque eu estou muito próximo a ele. Quando ele põe um objetivo e ele quer chegar ali, ele vai. E como ensinar isso para as pessoas? Como mostrar? Eu brinco das minhas tarefas essenciais. Eu tenho que ter algumas coisas essenciais na minha vida para me deixar entusiasmado, que é estar perto de Deus, é fazer meu pedal, é dar uns beijinhos na minha esposa, é tomar um belo café da manhã, é ter uma noite de sono legal, é estar próximo da minha família. Essa é a minha metodologia e o que eu faço para poder estar simplesmente ali naquele lugar. E o Thiago? Qual é a força motriz? Da onde vem essa força e essa determinação que ele tanto busca, que ele tanto usa, na verdade? Deixa eu corrigir. Eu acho que eu aprendi uma técnica lá atrás. Eu fiz. Assim, eu sempre na minha vida, de alguma maneira, inconsciente, eu já usava isso. Mas para mim ter energia, para ter esse foco, esse drive, que algumas pessoas até falam que eu sou bom nisso, eu imagino muito claramente o lugar onde eu quero estar, onde eu quero chegar, e o propósito, a missão, a mudança que eu quero fazer nesse mundo. Isso é uma Tá? Isso é visualização? uma visualização. Ótimo. Então, eu visualizo muito claramente o que eu quero fazer. Ao visualizar muito claramente o que eu quero fazer, aí eu vou voltando, tá? Então, eu não começo do começo, eu começo do fim.
Começo do fim e eu vou vindo para trás, tá? E eu sei muito claramente o meu caminho. Mas mesmo fazendo uma visualização, se o principal ambiente ao qual eu sou, no qual eu sou exposto na minha vida, que a minha fisiologia não estiver bem, eu sei que eu não vou conseguir ter energia por mais motivado que eu estiver. Então, sim, eu tenho a questão de que são 7 pilares da alta performance: a atividade física, a alimentação, o sono, a saúde mental. Eu já tive depressão, eu já tive burnout, ansiedade, já tive uma série de padrões de comportamentos compulsivos, então eu fico muito atento para não entrar de novo nesses padrões. A saúde mental, a suplementação. Eu, como médico, sei hoje, por exemplo, nosso solo é muito pobre em magnésio. Né? A creatina, um suplemento muito comum, ela deveria ser dada na água. Eu dou creatina para o meu avô de 102 anos. Que detalhe, não é que ele tem só 102 anos. No meu casamento, em fevereiro desse ano, ele dançou na pista até tarde com a bengala para E cima. quem quiser vai lá no Instagram do Thiago, Thiago Volpe, que tá Exato. lá ele dançando e foi muito, mas Foi muito muito legal. bacana, É. né? Então, a parte da suplementação, aí práticas naturais, que é se expor ao sol, fazer sauna, pisar no chão descalço e ter contato com água gelada Isso ou é um banho pilar? gelado. Isso é um pilar. Práticas naturais é um dos pilares. Tá. Então, a gente falou de atividade física, Ali. alimentação, sono, saúde mental, suplementação, práticas naturais e conexões humanas. Qual que é? Só dá uma ênfase nesse práticas que você falou aí, naturais. Água Práticas gelada. naturais. São 4 os principais, tá? Então, assim, por que eu falo de práticas naturais? Extremos de temperatura estão na natureza. O quente, através da sauna. Olha que coisa impressionante. Se você faz sauna 5 vezes por semana, você diminui em 50% sua chance de ter problemas cardiovasculares e 66% sua chance de ter Alzheimer. Isso não são dados meus, são estudos, tá? Por que eu sei muito bem disso? Porque eu já fiz o levantamento dos meus genes, eu fiz um mapeamento genético, e eu tenho um gene chamado ApoE, que eu tenho um polimorfismo genético dele, uma das variantes dele chama-se E4, que faz com que eu tenha 3 vezes mais chance de ter Alzheimer que a população normal. Então, eu sei tudo sobre como não ter Alzheimer. Um deles é a sauna. Então, sauna, tá? Práticas naturais, sauna, exposição a gelo, pode ser um banho gelado ou imersão em Por isso que gelo você que eu tá lá toda faço, hora naquela banheirinha. Você naquela já falou, banheirinha de compra gelo. uma, Mush. Um Com outro amigo, certeza. Jimmy, também, que é seu amigo, falou: Volpe me falou tanto que eu acabei comprando a mim, tô fazendo. E não é que é gostoso eu entrar no gelo? Eu entro no gelo, fico lá os primeiros segundos, aí através da respiração eu controlo e consigo ficar lá dos meus 3 a 5 minutos tranquilamente. Mais do que isso. Vamos em casa, eu vou te colocar no gelo. Assume um compromisso com Eu o assumo pessoal que está aí, vamos lá, a assistindo gente vai agora. filmar Vamos e vamos filmar. colocar. Pessoal, vocês viram, consegui fazer o Ramute vai entrar na minha banheira de gelo. E quais Então, são os benefícios do gelo? o gelo tem uma ação anti-inflamatória muito importante, mas até mais do que a ação sistêmica no corpo dele, eu vejo que a ação mental dele é muito bom. Primeiro, ele aumenta muito a dopamina, tá? Então, é uma maneira natural de você ter um pico de dopamina que nos faz sentir bem. Quando a gente aumenta a dopamina naturalmente, isso faz bem, tá? Segundo, toda vez, seja através do gelo, da atividade física, que o seu corpo está pedindo para você parar, está pedindo para você sair e a sua mente consegue vencer esse impulso e falar não, continua, ou seja, quando você entra no gelo, os primeiros 30 segundos, parece que você está queimando. E você fala, quero sair, quero sair. Depois, se você fica bastante tempo, depois de 4, 5 minutos, se você mantém bem gelado, seu corpo começa a tremer e ele fala, quero sair, quero sair. Somente não, você vai ficar somente com calma, através da respiração. Vem aquela voz de dentro, que a gente nem sabe de onde vem, e fala assim, não, eu vou ficar, eu não vou sair. Talvez uma voz muito parecida com aquela que lá naquele primeiro treino de jiu-jitsu fez eu ganhar a bolsa na academia. Eu não vou desistir. Quando você está fazendo uma repetição na musculação e você fala assim, estou meio cansado e essas últimas 2 séries elas vão sair, sua mente fala, não, você vai levantar esse peso. Toda vez Quem que a tá no comando, mente né? vence o corpo, você está ficando mais forte. Então, gelo isso. Sobre pisar no chão, tá? Ao longo do dia a gente vai acumulando uma carga elétrica, tá? E quando você pisa no chão, você entra em equilíbrio eletrostático. Exposição ao sol, O não pisar o chão só precisa ser ou terra terra, ou ou grama, areia, ou areia. grama. Pisar no planeta, vamos pensar dessa Tá bom, maneira, tá? Você tem que tá. pisar no planeta Tá em Terra. conexão. É, exatamente, Ótimo. tá? E você se expor ao sol, além da questão de melhora de vitamina D, tem vários outros benefícios, né? Quando a gente vê estudos sobre atividade física e depressão, correr ao ar livre é melhor do que correr numa esteira, por exemplo. E o último pilar, conexões. Conexões humanas. O que são conexões humanas? São a família. Então, qual que é a minha conexão humana mais próxima? É minha esposa, tá? E aí também é minha mãe,
é meu pai, tá? É o meu avô de 102 anos, é amigos, é estar perto de pessoas importantes e que inspiram outras, como é estar perto de você, que eu tenho o privilégio hoje de poder conviver um pouco mais próximo de você. Então, conexões humanas são importantes. Pessoas que têm poucas conexões humanas, elas vão morrer 15 anos mais Eu vi um cedo. dado que você pode comprovar que pessoas que têm mais depressão, ansiedade, elas estão isoladas, se isolando e ficando muito nas telas azuis. É isso Exato. mesmo? É isso mesmo, tá? Eu até vi um vídeo seu falando sobre as telas azuis. Exato. E assim, tire telas azuis à noite, né? Por exemplo, sabe que ao melhorar o sono de alguém, você já melhora quase todas, assim, pode não curar, mas você vai melhorar muito a intensidade de qualquer tipo de transtorno psiquiátrico que ela tem. Isso é uma coisa muito. Tem coisas tão simples, né? Por exemplo, alguns hábitos inadequados que a gente tem. Vamos falar um pouco do álcool. Teve um estudo algum tempo atrás, homens com depressão grave, tá? Que não respondiam a nenhum tipo de medicamento. Que eles eram etilistas pesados. Alguns nos classificaram em álcool, mas etilista pesado é aquele cara que bebia praticamente todo dia, tá? Aí esses homens, eles foram internados por 2 meses. Eles não receberam nenhum antidepressivo, mas eles ficaram sem beber álcool durante 2 meses, tá? Então lembra, olha, tipo eu falei, um homem que já usou todo tipo de antidepressivo tem uma depressão grave refratária a tratamento, tá? E todos eles bebiam todos os dias, alguns mais pesados, outros menos. Quantos você acha que curaram da depressão? Sem o álcool, É, 50%? 80%. Cara, remédio não curava eles. 80% deles. Né? É muito bacana você estudar isso. Tem um livro que é A Nação Dopamina, acho que é Annie Lembs, que talvez eu esteja errando no autor, mas acho que é Annie Lembs que é o nome do autor, em que fala um pouquinho disso, Nação Dopamina. É lá que ela explica com mais detalhes esse estudo e de como hoje esses comportamentos, mídia social, álcool excessivo, vício em pornografia, como eles estão devastando toda uma geração, nosso cérebro, uma série de coisas. Última pergunta para a gente ir finalizando o nosso papo, porque por mim eu ficaria aqui até amanhã, porque quanto aprendizado, quanta sabedoria e que coisas práticas que a gente pode pôr no nosso dia a dia. Não é algo, precisa mudar tudo, mas simples. Cada vez mais a insônia está presente. Um dos grandes pilares que a gente vem olhando dentro do resiliência humana e o que chega através de nós é justamente isso, que as pessoas não estão conseguindo mais dormir, né? Uma dificuldade gigante de conseguir dormir e poder descansar e como você disse aí é um pilar essencial para essa vida mais tranquila e leve. Quais são as dicas que a gente pode dar? Eu sei que não é tão fácil assim, um geral, mas se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão com grande dificuldade em dormir, porque é o que chega muito aqui, quais seriam? Tirar as telas, Então, pior que às vezes, né? Às vezes o básico é o que funciona. é o Então, eu te básico. diria, não é difícil não fazer a receita de bolo. Existe uma receita de bolo muito simples para o sono, tá? Então, você precisa acordar e se expor à luz natural. Você precisa evitar cafeína após as 3 horas da tarde. Evitar atividade física nas 4 ou 5 horas antes de dormir. Evitar refeições muito pesadas 3 horas antes de dormir. Evitar atividades mentais excitatórias, como por exemplo uma planilha de trabalho ou jogar um videogame, 2 horas antes de dormir. Evitar se expor à luz azul 1 hora antes de dormir. Não se expor a telas, principalmente telas interativas, como um celular, um tablet ou um computador. Caso seja necessário, use um óculos que filtra a luz azul e coloque seu celular em modos que diminuem a luz azul também. Todos os Já quase o celular celulares tem isso têm daí isso hoje. hoje, exatamente, tá? Procure, ao se deitar num quarto completamente escuro. Então, coloque fitas isolantes, aquelas fitas pretas, em qualquer LED que você tenha no seu quarto. O ideal é que você tenha um quarto com uma temperatura um pouquinho menor do que a temperatura normal. Então, fala-se muito de algo entre 18 a 21 graus. Tenha uma rotina, vá dormir todo dia no mesmo horário e acorde no mesmo horário, mesmo aos finais de semana. Se você fizer tudo isso, dificilmente você vai ter um problema mais grave no sono. Importante, tenha paciência. Se você está com insônia crônica há algum tempo e você fizer tudo isso amanhã e não resolver, não procure já tomar um remédio para dormir. Tenha paciência que o nosso organismo vai se adaptando.
Então, acho que essa seria uma receitinha de bolo que vai dar certo na maior parte dos casos. Longe de mim querer falar que eu tenho a solução para tudo. Tem pessoas com problemas crônicos de sono, vão precisar de Sim. um especialista de sono. Tem pessoas que vão precisar de medicamentos, mas tome muito cuidado com qual medicamento que você usa. Hoje tem somente Essa um. coisa de ir lá e comprar que o meu Exato, vizinho, minha mãe disse e exato. se automedicar, né? Que isso acontece Exato. muito. Hoje, assim, tem vários suplementos eficazes para dormir, magnésio treonato, por exemplo, ashwagandha, tianina, que esses eu posso falar porque não dão efeitos colaterais. Existe um medicamento que é o único que faz uma arquitetura correta do sono, mas isso a pessoa precisa procurar um especialista do sono, porque ele não é indicado para todos. Então, mas fazendo isso, quase todo mundo vai ter um bom sono. E um bom sono melhora tudo. Por mim, eu ficaria aqui mais horas e horas, Thiago, porque o quanto conhecimento, né, como eu disse agora há pouco, e o quanto alegra. A gente tem uma audiência gigante, você sabe disso, o Resiliência Humana está de portas abertas e fazendo uma transição para a gente seguir num caminho de trazer conteúdos como pessoas como vocês, confiáveis, que sabem o que está falando e desmistificar essa coisa que está acontecendo na internet. Então aqui está o nosso canal aberto para você deixar uma mensagem para as pessoas, sejam médicos, sejam pessoas que vêm buscando mais longevidade. Então a gente queria escutar uma mensagem final sua aí para que a gente possa simplesmente caminhar. E o Thiago vai estar mais presente nas nossas mídias. Cada vez mais a gente está preparando aí, porque eu acredito no sonho dele, que é se tornar um médico referência brasileiro, e quem não sabe, mundial aí, para que a gente tenha uma vida mais Sermos tranquila. jovens por mais tempo. Sermos jovens por mais tempo. Então, tá aberto aí para a gente finalizar e trazer uma mensagem para as pessoas. Foquem na melhora contínua, seja em qual área vocês atuam, seja qual seja o desafio que você esteja passando no momento, procure a cada dia melhorar um pouquinho, mini desafios, decida-se pela melhora, de como melhora a cada dia. Porque quando nós decidimos ser melhor a cada dia, nós atingimos pontos inimagináveis de evolução. Acho que seria isso. Muito obrigado. Eu quero agradecer. Thiago Volpe é um amigo, um especialista. Suas mídias sociais, ele está em todas as mídias, YouTube, Instagram, Facebook, e a gente está movimentando Thiago Volpe e que você possa consumir esse conteúdo porque é de qualidade, é verdadeiro, como você conheceu essa figura aqui. E, meu amigo, muito obrigado. Muito Não tenho o que obrigado. falar, estamos longe aqui. Mas, de novo, Resiliência Humana e toda a nossa egrégora aqui tá para a gente se unir, para fazer o bem e tornar esse mundo muito melhor. Então, muito obrigado para você que nos escutou, nos assistiu. Compartilha esse conteúdo, toque o sininho, manda para quem. E uma coisa que eu venho falando, se você escutou algo aqui que fez a diferença na sua vida, coloque em prática. E colocando em prática, isso funcionou com você, mostre para as pessoas que você ama, porque eu acho que a gente compartilhar conteúdos que funcionaram para nós é o que funcionou comigo. Então eu testava muitas técnicas, tentava muitos caminhos comigo e aquilo dava certo, eu compartilhava com as pessoas e isso acabava dando resultado. Então que você possa fazer isso e que você seja cada vez mais resiliente. Muito obrigado. Obrigado para o Resiliência Humana e obrigado, Ramute, por todo o papel que você vem tendo na minha vida já há alguns anos, desde esse mergulho no autoconhecimento que eu resolvi ter. Obrigado. Que é isso. Obrigado, queridos.